Bomba! Assim que eu vou começar hoje, galera. Porque hoje eu vou trazer algo assim que é bastante relevante e é bastante interessante também. O que eu vou falar hoje? Vai acabar a idade mínima para aposentadoria especial? Nossa, Paulo, tinha! Eu vou falar para você depois da vinheta. Roda aí, vai rapidinho, produção. Roda rapidinho. Vamos lá, galera. Você que tá dormindo aí no ponto, não sabe que país e que ano você tá? Você sabe que a aposentadoria especial houve mudança drástica, mas mudanças assim estruturais. Aliás, acabou com as estruturas da aposentadoria especial, a reforma da Previdência. Vamos lembrar como era antes? A aposentadoria especial, você que trabalhava sob a influência de agentes agressivos, ou seja, prejudiciais à saúde, que nem exposto a agentes biológicos, produtos químicos, ruído, temperatura muito baixa, muito alta, trepidação, você tinha direito a uma aposentadoria diferenciada e menor. Porque qual que é a lógica da coisa? Se você trabalha todo dia, 8 horas, ou dependendo da sua jornada, exposto a um agente que prejudica a sua saúde, a gente vai concluir que você vai viver menos, né? Você está morrendo um pouco a cada... Não, todo mundo está morrendo um pouco a cada dia. Calma. Mas é assim, você vai ter o princípio você vai ter a sua expectativa diminuída, a expectativa de vida, em razão dessa prejudicialidade. Então nada mais do que justo você se aposentar antes, para poder pegar pelo menos uma nesguinha de aposentadoria. Mas veio a emenda constitucional e mudou isso. Impôs idade mínima para aposentadoria. Porque, como eu estava falando, antes, dependendo do agente nocivo, você se aposentava com 25 anos, 20 ou 15 anos de contribuição. Mas o legislador veio e pá! Idade mínima. Então a regra, hoje, a definitiva, a idade mínima é de 55 anos se a sua atividade ensejar uma aposentadoria com 15 anos de serviço. Serviço especial, tá? Idade mínima, 58 anos, se a sua atividade ensejar uma aposentadoria com 20 anos de serviço prejudicial. Ou então, 60 anos, se a sua atividade ensejar uma aposentadoria com 25 anos de serviço. Para você ter uma ideia, a aposentadoria com 15 anos é para aqueles trabalhadores que trabalham em subsolo. Além de trabalhar em subsolo, tem tudo quanto é tipo de agentes prejudiciais ali. O ar, aliás, a pressão já não é normal. Está exposto a gases químicos, está exposto também a agentes biológicos. Ou seja, toda uma gama de prejudicialidade que o legislador lá muito atrás, a gente pode falar aí da década de 60, já previu. Esse aí não dura muito. Trabalhou 15 anos nessas condições, tira ele logo, porque senão, não vai ver o papai do céu, mas vai bater na porta do céu mais cedo. Então, estabeleceu-se que não tinha idade. Porque só esse tempo de serviço especial já era o limite. Mas agora, se você põe uma idade mínima, a própria Previdência Social vai sofrer. Pensa bem, se são atividades prejudiciais, vai chegar um momento que o corpo desse trabalhador não aguenta mais, correto? Então, ele não vai conseguir uma aposentadoria especial, mas vai pesar para a Previdência numa aposentadoria por invalidez, que agora tem outro nome, mas é um nome muito complexo, por um auxílio-doença, quiçá uma pensão por morte. A aposentadoria especial também veio com uma regra de transição. Idade, aí já não tem idade, mas tem o somatório de tempo de serviço ou tempo de contribuição e a idade. Somou esses dois, você atingiu a pontuação mínima, pode aposentar. A pontuação mínima para quem exerce 15 anos de atividade considerada de um grau máximo de risco, entre tempo de contribuição e idade, você tem que somar 66 pontos. Há um detalhe importante, tá? É que não precisa ser, o tempo de contribuição não precisa ser exatamente nesse tipo de atividade. Pode ser tempo de contribuição comum,
contanto que tenha um mínimo de 15 anos na atividade de risco máximo. Vamos lá, 76 pontos na soma de idade e tempo de contribuição para aquela aposentadoria que foi ensejada com uma atividade de prejudicialidade média. Lembrando, tem que ter 20 anos nesse tipo de atividade e se tiver outros comuns, o importante é na soma das 76. E 86 pontos para aquelas atividades com prejudicialidade considerada leve. Tem que ter 25 anos nesse tipo de atividade e somar 86 pontos. Vamos lá então, vamos lá. Bomba por quê? A Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria propôs junto ao STF, Supremo Tribunal Federal, que hoje em dia está bem famosinho, né? A pessoa não sabe falar a escalação da seleção brasileira, mas sabe falar os 11 ministros do Supremo. Hoje em dia tá uma beleza, né? Tem até torcida contra e a favor, dependendo do ministro, né? Fala aqui pra mim. Você sabe o nome de alguns ou todos os ministros do Supremo? Ó, põe aqui, mas não pesquisa. Eu vou saber se você pesquisou. Põe aqui. Então a CNTI propôs uma ação direta de inconstitucionalidade contra alguns dispositivos da reforma da Previdência. Primeiro, para extinção da idade mínima para aposentadoria especial, né? É o que eu estou falando agora. Chega a ser o óbvio do óbvio. Mas tá bom. Também pediu para que volte a ser enquadrado e majorado o tempo exercido em atividade especial. O que é isso? A reforma, ela proibiu a partir daquele momento que você transformasse o tempo de atividade especial em comum, aumentando o tempo. Por exemplo, o homem que trabalhou 10 anos numa atividade de prejudicialidade considerada leve, aquela que enseja uma aposentadoria com 25 anos desse serviço, trabalhou 10 anos. Para ele converter esse tempo em comum, ele acrescenta 40%. Então, na hora de fazer o cálculo, vai para 14 anos, tá? A reforma veio e falou, a partir de aqui você não pode mais fazer essa transformação. Antes tudo bem, depois ou você utiliza esse tempo para aposentadoria especial, tanto regra definitiva como regra de transição, ou então não usa. Foi lá a CNTI, na mesma ADI, falou, opa, vamos voltar ao enquadramento, que segue a mesma lógica. Mesmo que você não tenha o tempo para aposentadoria especial, esse tempo te prejudicou, entre aspas, diminuiu sua vida. Antes da reforma, você recebia 100% da média das suas contribuições. Era um cálculo que pegava os 80% maiores contribuições, fazia a média, era praticamente o melhor benefício. Depois veio a reforma e caiu o valor da aposentadoria especial, caiu na regra geral, que é aquela, além de você fazer a média dos 100% de todas as contribuições desde 94 até a aposentadoria, dessa média você vai aplicar 60% e vai acrescentar 2% por ano que ultrapassar o tempo mínimo, que é 15 anos mulher, 20 anos homem. Então, foi muito achatado o valor da aposentadoria especial. Por isso que a CNTI também pediu para afastar isso, voltar aos 100% da média. Você já se ferrou a vida toda, sendo exposto a atividades insalubres, penosas, perigosas, ultrajantes. Palavra bonita, hein? Então a CNTI também pediu para acabar com isso. Mas por que a bomba? Que eu tô falando, não falei da bomba. Essa ação foi paralisada, porque a CNTI propôs a ADI, o relator foi o ministro Luiz Roberto Barroso, que já deu seu voto contra os aposentados. Desculpa, ministro, se você estiver vendo isso, é contra, né? Porque ele usou como argumento o equilíbrio financeiro atuarial. Quer minha opinião? Não é para dar opinião, mas vou dar opinião. Quando você quer mesmo que mantenha seu equilíbrio financeiro atuarial, como tal qual uma previdência privada, pública, privada que vende no banco, tira a proteção social da Constituição. Agora, se você põe lá que é dever do Estado proteger socialmente,
tanto quanto saúde, assistência social e previdência social, a gente tem que proteger efetivamente. Se a gente está olhando que a pessoa vai morrer mais cedo, por que manter idade mínima? O ministro Ricardo Lewandowski, você viu como falei bonito o nome dele? Ele pediu vista desse processo, ele paralisou o processo. O que isso quer dizer? Os ministros do STF, eles podem paralisar um julgamento para pedir vista, ou seja, analisar melhor o caso. Tem prazo regimental para vista? Até tem, regimental, etical, mas na prática vai muito do ministro e do tempo que ele precisa para analisar o caso. A gente está falando, gente, nós do direito, quando a gente fala de inconstitucionalidade de uma regra constitucional, a gente está falando que é algo pesadão. Pesadão porque como uma regra constitucional pode ser inconstitucional, entendeu? É claro que não vou entrar nessa seara, mas a gente está falando das primeiras regras de 88, as que vão reformando podem ser inconstitucionais, mas isso é um assunto para bem depois. Então, como está hoje esse julgamento da ADI? Parado, né? A gente vai sempre que voltar aqui, vai dando notícia. Acompanha também nas redes sociais Paulo Isaac ADV, que a gente vai colocando as novidades do julgamento, porque é muito importante, né? Acho que diz respeito a toda uma sociedade. E também dá uma olhada lá no site pauloisaac.adv.br, que lá também vai ter bastante coisa, tá? Então, para finalizar, dá um joinha, bate o sininho, se inscreve, põe aqui o que você achou, o que você acha de mim, dessa minha beleza, que a gente se vê em breve, tá bom? Abração!